Já está a gravar? Pronto, e hoje vou jogar um... Mas não está a apanhar isto? No Roblox. No escritório do meu pai. Pera, eu tenho que pôr os fones de ouvido, senão vão ficar surdos. Espera aí. Então é uma gameplay de um jogo para jogar. Então, vambora. Eu sou muito horrível nisto. O Ministro da Presidência disse que o diploma aprovado pelo Parlamento sobre a descida do IRS vai contra o que está previsto no Agora eu vou gravar assim por um tempo, sei lá, até arranjar equipamento para gravar mesmo, então vai ficar assim esquisito. Para publicar as tabelas de retenção na fonte que reflitam já a descida do IRS este ano é mais uma prova da inconstitucionalidade do diploma. Fogo. Tá aí. Assumindo uma obrigação do governo Posso às vezes gerar algumas teclas porque, sabem, só jogo para ir no PC há uns 4 ou 5 dias. Eu não tenho muita experiência no PC. o governo a fazer Sou novato. a alteração das retenções no fundo, ou seja, repercutir e causar uma baixa de receita fiscal no ano económico em curso. Bem, eu disse que era horrível. Se uma vez a não fazer, significa uma confirmação que o Parlamento aprovou uma questão de impostos com efeito são receitas no ano económico em curso, e isso é claro e flagrantemente diferente do que diz a letra mão. Para analisar estas mesmas declarações do Ministro da Presidência, quanto com a ajuda Não consegues pôr isto a gravar? Joana Amaral Dias e também Gaspar Macedo, que se encontra no tens que ter uma outra pessoa. Joana Amaral Dias, começaria por si. Portanto, António Leitão Amar diz que este diploma é mais uma prova de que é inconstitucional. Tem a mesma visão do governo? Eu acho que a questão fiscal em Portugal é muito mais profunda e muito mais abrangente do que isso. A questão que a maior parte dos contribuintes portugueses e as pequenas e médias empresas olham para este tipo de medidas e de avanços políticos com alguma perplexidade. Bora, finalmente! É tão esmagadora. A inconstância e a instabilidade fiscais são também igualmente tão turbulentas, que muitas vezes penaliza aquilo que é a planificação das empresas, a possibilidade de se lançarem novos projetos, porque estão sempre com novas taxas e taxinhas, um rendilhado não só de impostos, mas muitas vezes também paralelamente e de forma correlacionada, burocrática, é um torniquete tão forte que efetivamente eu acho que aquilo que a maior parte dos contribuintes e dos empresários estariam na expectativa, na legítima expectativa, é de uma reforma fiscal de fundo substantiva e que de facto permitisse deixarem de viver numa constante apneia e sem conseguirem de facto a antecipação do dia seguinte e que pudessem de facto sentirem que é mais justa esta distribuição. Pior do que isso é que ultimamente, nestes últimos 10 anos, a destruição dos serviços públicos e o seu empobrecimento generalizado, perda de qualidade, faz com que as pessoas sintam que realmente a carga fiscal que lhes é cobrada incrível que este PC tem uns 6 anos ainda e roda. Mas não, o meu jogo de guerra não funciona. Não roda. Uma certa coesão social e esta ideia de que a taxação de facto permite esta representação política partidária. Portanto, eu acho que havendo um novo governo como este que ainda está, enfim, lua de mel e na sua fase de debut e de estreia, penso que seria isto que os portugueses estariam de facto na expectativa que acontecesse. O Gaspar tem a mesma visão da Joana? Não. Antes de mais, boa tarde a todos. Em algumas coisas concordo com a Joana, outras não. Por exemplo, estou completamente de acordo com a Joana de que a carga fiscal em Portugal é esmagadora, especialmente para as empresas. Aliás, muitas vezes disso aqui, se nós queremos ter realmente uma discussão sobre o aumento do poder de compra e dos salários dos portugueses,
não é só uma questão de baixar 1 ou 2% no IRS às pessoas, porque o problema dos salários não é esse. O problema dos salários, dos baixos salários comparados com os outros países da Europa e Portugal, é da produção e da qualidade e do tipo de produção que nós temos, da falta de valor acrescentado da nossa economia. Agora, sobre esta questão concreta do IRS em si, o Governo está, desde que foi eleito, a assistir a uma birra da oposição flagrante e clara, uma coordenação entre o Partido Socialista e o Chega, que é bastante óbvia, que é bastante clara, que dá 2 governos neste país. O governo, que é realmente o governo, e depois os acordos acertados entre os 2 maiores partidos da oposição, o Chega e o Partido Socialista, que querem se substituir ao governo. Isto, acima de tudo, é mau e pode ser muito perigoso para a sustentabilidade das contas públicas. Tal como o governo apresenta as propostas que tem apresentado para executar o seu programa e o programa que apresentou aos portugueses, temos a oposição a aprovar medidas que custam centenas de milhões de euros para a limpeza das contas públicas. Eu estou muito preocupado com a sustentabilidade das contas públicas. Aliás, basta assistir ao que aconteceu no debate que tivemos no Parlamento com o Primeiro-Ministro, em que o próprio Primeiro-Ministro deixou já bastante claro que a questão da sustentabilidade das contas públicas, dos resultados orçamentais, de execução orçamental, este ano não dizem apenas respeito ao governo, vão dizer respeito também à oposição por causa da responsabilidade que estão a fazer. Eu só aqui para terminar, quero relembrar uma coisa, muita paciência tem tido, e pode-se acusar este Primeiro-Ministro de muita coisa. Muita paciência tem tido Montenegro, ao contrário de outros períodos históricos, porque tem tido calma. Eu quero relembrar, dar-vos um exemplo, de que quando António Costa era Primeiro-Ministro, quando a oposição tentou sequer começar uma conversa para fazer a revelia do governo minoritário do Partido Socialista, o PSD e os restantes partidos estamos empatados. o início Bora, já da estamos a ganhar. das carreiras e daquilo que era devido aos professores, o assistência. Primeiro-Ministro, na altura, António Costa, ameaçou logo com a Bora! demissão, um fator Outra vez? enorme de instabilidade. Portanto, muita paciência tem tido Montenegro, ao contrário de António Costa e de outros Primeiros-Ministros. Mas Luís Montenegro também, obviamente, tem esta condição de ter tido uma eleição frágil, com imensas vulnerabilidades, não só pela porcentagem com que de facto chegou a São Bento, mas efetivamente pela forma como tem gerido as suas relações no Parlamento. E isso, gosta ou não o Gaspar, faz parte da política e faz parte do jogo democrático. Mas é preciso negociar, Joana. Eu só queria aqui dar um dado importante antes de passar a palavra, mas eu, se ganhar mais de 2 mil euros em Portugal, faço parte dos 10 maiores recebedores do país. Não, Gaspar, ou seja, estamos de acordo. Aliás, eu comecei por pôr a tónica nessa questão e concordo contigo relativamente. O governo, desde que entrou, desde que entrou, de tentar conversar e de tentar negociar com a oposição. Isso não está uma birra flagrante dos 2 maiores partidos da oposição. Para não fazer. Muito bem. Vamos virar agora o foco da nossa conversa para uma outra análise, nomeadamente as eleições que estão a decorrer em Espanha, a primeira volta das legislativas antecipadas. O partido de extrema-direita surge inconfundivelmente em primeiro lugar naquelas que são grande parte das sondagens. Eu começaria agora por si, Gaspar. Este parece um cenário inevitável hoje, quando forem apurados os resultados que vão, no fundo, determinar as primeiras linhas do futuro governo. A decisão de convocar eleições foi uma surpresa para toda a gente e foi uma decisão exclusivamente de Emmanuel Macron, até quanto à revelia do seu próprio partido e de muitos dos seus apoiantes. Pode ter havido aqui 2 objetivos bastante distintos. O primeiro objetivo de Emmanuel Macron poderá ter sido tentar replicar o efeito Sanches que aconteceu em Espanha, mas Espanha, França, quando houve uma eleição para as eleições locais, onde o PSOE espanhol perdeu e provocou Sánchez, que decidiu marcar umas eleições de onde saiu vitorioso. Poderá ter havido uma intenção de Emmanuel Macron em querer replicar isso, o que me parece completamente difícil, porque o benefício de se marcar uma eleição e de forma tão surpreendente é que todos estão despreparados para essa eleição, menos o governo. Mas o próprio governo francês, o governo do partido de Emmanuel Macron, não estava preparado para estas eleições e nem as queria. Basta prestarmos atenção àquelas que foram as declarações que estão a ser reportadas, as declarações do primeiro-ministro francês, em que tentou pedir a Emmanuel Macron para não dissolver a Assembleia e em vez disso, apresentar a sua demissão em troca, em vez da dissolução da Assembleia. O segundo objetivo, parece-me o mais provável, é que Emmanuel Macron
forma pragmática, quis adiantar aquilo que considera que era inadiável, que era a entrada da direita radical no poder, e quis fazê-lo com os seus termos. A realidade é que, a mim parece que o objetivo é tentar condicionar ao máximo a direita radical nas presidenciais. E como é que Emmanuel Macron pretende fazê-lo? Trazendo a direita radical e dando, ou seja, o inevitável que é acontecer a entrada da direita radical, mas com os seus termos. França, basicamente a tirar a França para um período de coabitação. Porquê é que eu digo isto e porquê é que eu acho que é parte da estratégia de Emmanuel Macron? França, desde 1958, teve apenas três períodos de coabitação, ou seja, onde o líder do governo era parte da oposição ao partido de onde vinha o presidente. E nesses três momentos da história, o candidato presidencial que teve o apoio do partido que estava no poder, do partido incumbente, perdeu a eleição. O que me parece que Emmanuel Macron quer fazer é tentar enfraquecer a direita radical e a direita populista, fazendo aquilo, eu já te dou a palavra, Joana Calma, fazendo aquilo que prejudica os populistas e que historicamente tem prejudicado os populistas, que é, quando chega à altura de realmente governar, de realmente aplicar aquilo que prometeram às pessoas, não o conseguem fazer, não o sabem fazer e não têm competência para o fazer. Há um dado muito importante. As propostas que o Partido Macron tem feito e tem apresentado aos franceses podem ter um custo de 100 mil milhões de euros anual nas contas públicas, num país onde o Estado e as despesas do Estado já equivalem a 58% do produto interno bruto nacional. Ou seja, há muitas propostas que são irrealistas e a mim parece-me que Emmanuel Macron quer forçar um desgaste da extrema-direita, da direita radical, com os olhos postos nas presidenciais. E é isso que realmente também importa, que o Presidente é quem tem muito a dizer por causa da política externa e no que toca à política externa francesa. Joana, também parece que esta é uma tentativa de Emmanuel Macron de enfraquecer as Agora que foi. Então, tchau pessoal, isto foi vídeo e